Olá, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Bom, hoje eu tô aqui com a blusa do Dostoiévski, acho que não vai dar pra ver o vídeo todo, mas vou falar finalmente dessa obra incrível que é Os Irmãos Karamazov, que eu terminei de ler no último mês. Vou deixar apoiadinho aqui, tá? Porque é pesado. Eu li essa edição da 34, que foi traduzida pelo Paulo Bezerra, e tem umas ilustrações do Ulisses Bosco, e tem um pós-fácil, assim, bem interessante do Paulo também. Vale bastante a pena, foi traduzida direto do russo, né? Então, bem bacana por causa disso, né? A gente tem... Eu mesmo aqui já tinha algumas edições do Dostoiévski que não são traduzidas do russo. Eu li Crime e Castigo numa tradução que não é do russo. Eu comecei, inclusive, a ler Irmãos Karamazov de uma tradução que não é do russo, mas depois eu resolvi comprar essa da 34 e eu gostei bastante. Os Irmãos Karamazov foi o último romance que o escritor russo Fyodor Dostoiévski escreveu, e ela foi publicada em 1880. O Dostoiévski tinha o plano de fazer essa obra em 2 volumes, mas ele morreu antes de concluir o segundo volume. Então esse catatauzão aqui de 1000 páginas é o que ficou, mas que pode ser lido de forma independente, né? Na verdade, não só pode, como é um grande romance, né? Considerado um grande romance da literatura universal, além de ser talvez a grande obra-prima do Dostoiévski, por uma série de questões, né? Dentre algumas coisas, é um romance que sintetiza muito a obra do Dostoiévski, então a gente... Quem já leu outras coisas do Dostoiévski percebe aqui uma série de semelhanças, de ressonâncias, por exemplo, com O Jogador, Criatura Dócil, Notas do Subsolo, e parece que também tem toda uma ligação com outras obras que eu não li ainda, como O Idiota, enfim. Então, a gente então vai ter aqui esse amálgama de tudo que ele já vinha desenvolvendo. Essa é uma obra muito importante também porque ela antecipa uma série de questões filosóficas e psicológicas. O Paulo Bezerra diz aqui no pós-fácil que o Dostoiévski escreveu uma vez um prefácio para o Notre Dame de Paris, do Victor Hugo, dizendo que ele queria, como o Victor Hugo fez nesse romance Notre Dame de Paris, um romance panorâmico, onde ele fazia uma espécie de leitura muito ampla da Idade Média. Ele também tinha muita vontade de fazer um romance panorâmico sobre a Rússia do século XIX, em especial a segunda metade do século XIX. E que ele queria que esse romance tivesse uma importância tão grande, tão emblemática sobre uma época específica, como a Divina Comédia do Dante tinha, por exemplo. Então ele faz, né, ele vai tentar concretizar isso em Os Irmãos Karamazov, e eu particularmente acho que ele conseguiu, viu? Então, por ter essa ambição panorâmica, o romance ele vai tratar de questões sociológicas, socioeconômicas, psicológicas, filosóficas, jurídicas, religiosas. Então ele vai fazer comentários apanhados sobre tudo isso, vai criar situações e cenas para discutir tudo isso, e de forma aprofundada. Quem já leu Dostoiévski sabe que ele faz personagens fazem longos monólogos, né? E aqui é até interessante porque as crianças fazem longos monólogos, assim, que renderiam ensaios, né? Então, dá uma profundidade de discussão muito grande aqui. A história dos irmãos Karamazov gira em torno de uma família, então de irmãos, mas além dos irmãos do pai, que é o Fyodor Karamazov, que é um desvairado, é um devasso, um pândego, um bêbado, e ele enriquece através do casamento, né, pelo dote, e ele tá nem aí pros filhos que ele tem filhos com... Na verdade ele tem filho com 3 mulheres, ele casa com 2 mulheres, mas tem filho com 3. E ele então vai ter o primeiro filho, que é o Dmitri, o filho mais velho, com a primeira esposa. E o Dmitri acho que é das crianças mais sofridas, assim, né?
dentre esses filhos. E é o que tem um temperamento mais parecido com o pai. Então também vai se tornar um pândego, também é beberrão, também é devasso. Sendo que o Fyodor é um homem muito... Ele é mais corrupto, ele é mais egoísta, né? Inclusive ele faz várias negociatas pra juntar mais dinheiro. E ele é pão duro, inclusive muito sovina, depois que enriquece. E o Dmitri não. O Dmitri, ele já tem uma bondade que o Fyodor não tem, ele tem uma certa compaixão com as pessoas, então o Dmitri ele vai ter uns momentos aqui no romance de extrema compaixão com as pessoas, ele tem alguns momentos de bondade, de honestidade, e ele tem uma autoestima muito estranha, né? O Dmitri é uma das personagens mais fascinantes desse livro, porque ele tem aspirações muito elevadas, mas ele tá muito aquém delas. Então ele tem uma visão, uma autoestima muito elevada em relação ao que ele realmente é, porque ele é um pândego, ele é um desvairado, né? Então, assim, é uma pessoa que se deixa mover muito por ímpetos, faz muita bobagem, gasta muito dinheiro. E ele, então, tem uma relação muito difícil com o Fyodor, porque o Fyodor se apropria indevidamente da riqueza dos filhos, né? O dinheiro que os filhos e as propriedades que os filhos teriam direito por herança, ele não dá, ele fica pra ele, né? Então, e ele tem muito problema com o Dmitri, porque o Dmitri é muito perturbado, ele é muito da farra. O Dmitri, ele segue uma carreira militar, eles fazem parte ali da nobreza russa, mas de uma nobreza degradada, né? Então, de uma certa forma, os irmãos Karamazov falam sobre essa degradação da nobreza russa na figura principalmente desses dois personagens. E então Dmitri já é um filho já que tem muito ressentimento com esse pai por conta dessas disputas financeiras e por outras cositas mais que não vou dizer para não dar spoiler. Então, depois do Dmitri vem o Ivan, que é o intelectual. Ivan também, que é talvez a outra grande figura fascinante desse romance. O Ivan é um grande intelectual, ele representa aqui já uma juventude de estudantes muito europeizados, né, que tem todo aí um interesse do Dostoiévski em discutir, né, então já é muito influenciado por teorias europeizantes, né, muito afastado já da cultura russa. E o Ivan tem uma percepção muito aguçada do mundo. Ele é, assim, uma pessoa de um pensamento muito profundo, um grande intelectual, mas que sofre muito, é muito dilacerado pela falta de sentido. O Ivan é um proto-existencialista, né? Toda a fala do Ivan faz a gente lembrar dos existencialistas, porque ele vai falar muito sobre liberdade, de sofrimento, de que nesse mundo cheio de sofrimento Deus não pode existir, né? No mundo onde inocentes sofrem, onde crianças sofrem, não faz sentido que haja um Deus. Então ele vai falando dessa falta de sentido e dessa liberdade para escolher entre o bem e o mal, que faz com que... E assim, o Ivan tem muita consciência da maldade na vida do homem. Esse é um dos grandes temas dos irmãos Karamazov, né? É a presença muito entranhada da maldade na vida do homem. E o Ivan, tendo consciência disso, sabe que o homem, podendo escolher qualquer coisa, né, diante de uma possível inexistência de Deus, ele vai ser muito difícil ele escolher o bem. Né? Então o Ivan fica muito dilacerado com esse destino da humanidade, né? E é uma pessoa muito perturbada por conta disso. E ele questiona tudo, questiona a ordem social, né, a ordem cósmica, questiona a religião, enfim. É um personagem muito intrigante, que tem uma fala muito famosa aqui, a do Grande Inquisidor, né, que é a passagem de longe mais famosa desse livro, né, é uma fala do Ivan, que não necessariamente é uma fala do Dostoiévski, né, e é sobre isso que aquele livro do Bakhtin vai falar, Problemas da Poética do Dostoiévski, porque ele vai identificar o romance do Dostoiévski, né, a obra do Dostoiévski como um romance polifônico, em que os personagens têm uma independência intelectual e ideológica em relação ao autor. Então os personagens não estão ali só para reproduzir o que o autor quer dizer, né? Então que todos eles têm a sua independência e sua profundidade, então que não necessariamente as opiniões do Ivan ou de outros personagens sejam necessariamente as opiniões do Dostoiévski, né? Então, e aqui particularmente
em relação ao Ivan é interessante citar, porque muita gente toma a interpretação do Ivan como uma leitura do próprio Dostoiévski, né? E que muitos teóricos, gente que lê os diários do Dostoiévski e outras coisas pessoais dele, percebem que não é bem assim, né? Que apesar da riqueza de construção do Ivan, que pra mim é uma espécie de Hamlet, Hamlet russo, não é exatamente a opinião do Fyodor Dostoiévski. Bom, depois do Ivan tem o Alexei, que é o filho mais novo e é um rapaz já religioso, né? Ele convive com os monges, é uma pessoa muito compassiva, muito generosa, que trata as pessoas muito bem e as pessoas, ele inspira muita confiança nas pessoas, porque ele não parece um fanático religioso, mas ele também não é um radical, ele é uma pessoa que ouve, que entende as pessoas, que tá querendo ajudar, ele é um grande mediador no romance. E no plano do Dostoiévski, né, das duas partes do romance, o Alyosha seria... O Alyosha é o apelido do Alexei, então eu posso falar os dois e acabar confundindo vocês, só pra saber que Alexei e Alyosha é a mesma pessoa. Ele acaba sendo um grande mediador aí, entre os demais personagens. E por último tem o Smerdyakov. O Smerdyakov é um filho bastardo do Fyodor. Ele é um filho... A mãe dele era uma mendiga, deficiente mental, que acredita-se, né, o romance dá a entender que o Fyodor teria abusado dela. E então ela é engravida. Quando ela tá prestes a parir, ela pula o portão da casa do Fyodor, se esconde num banheiro externo e dá a luz ali dá a luz o Smerdyakov ali. E o Fyodor acolhe ele na casa, mas não como filho, como criado, né? E o Smerdyakov acaba sendo criado, né, criado pelo servo da casa, pelo empregado assim, principal da casa, que é o Grigori. E o Grigori, em certa medida, sempre cuidava das crianças antes que elas fossem adotadas por outra pessoa, porque o Fyodor nunca teve interesse em criar nenhum desses filhos, ele era um péssimo pai. As mães dos meninos morreram, né, quando eles eram ainda crianças, então o Dmitri, o Ivan e o Alexei foram adotados. Foram criados por parentes distantes que sustentaram eles, educaram. Então o Dmitri foi primeiro por um parente e o Alexei e o Ivan foram depois por um outro parente. Mas o Smerdyakov não, ele ficou sendo criado em casa nessa situação subalterna, né? Ele não era filho, ele não era reconhecido como filho, ele era um empregado, um cozinheiro. E então também um filho que também tinha mais ressentimento com o Fyodor por conta disso, né? Por ter sido rebaixado, ainda que ele saiba que ele é filho do Fyodor. Todo mundo meio que sabe, ninguém comenta, mas todo mundo meio que sabe. Mas aí numa condição que não é a mesma dos irmãos, né? Então tem também... E é uma pessoa, então, uma figura assim mais fraca, uma pessoa que se coloca aceita essa submissão, mas que ele tem também uma certa agudeza de percepção, o que pra ele é terrível, né? Porque torna esse caráter subalterno mais doloroso pra ele, né? Ele se acha mais inteligente, por exemplo, do que o Dmitri, né? Então ele tem essa revolta, né? O Dmitri é esse doido e é um nobre. E eu tô aqui fazendo comida, né? Então rola essa revoltinha. Bom, então Os Irmãos Karamazov também é um romance policial, né? Então ele tem essa estrutura de romance policial, embora não ligado a essas coisas mais cotidiana, policial, que a gente tem nos romances policiais, né? Aqui tem uma grande investigação sobre a alma humana, né? A gente termina esse livro percebendo isso, né? Como isso é uma grande investigação sobre os meandros da alma humana, sobre a presença da maldade na vida humana, sobre justiça. Então vai acontecer um crime e a suspeita para entre os irmãos Karamazov, né? Talvez por isso o nome do livro, sendo que mais um determinado irmão. Então aqui tô tentando falar o mínimo possível, porque já tô vendo que esse vídeo vai ficar imenso e eu nem quase falei do livro ainda. Mas então ele vai ter esse caráter investigativo depois de um determinado tempo. O plano do Dostoiévski era fazer um livro sobre a trajetória do grande pecador, porque o Dostoiévski acreditava que a Rússia tinha um papel muito importante
no resgate de um verdadeiro cristianismo, que não era o cristianismo corrompido pela Igreja Católica, que o Dostoiévski rejeitava profundamente. Ele achava que era a Igreja Ortodoxa Russa que tinha que resolver esses problemas para ser essa grande propagadora do real cristianismo. Então a ideia era mostrar um pecador que ia passar pelas piores situações, pelo pior sofrimento, pelas piores provações, e que através do arrependimento e da redenção autoimposta, ele ia alcançar então essa fé, esse cristianismo ideal, né? Só que o Dostoiévski em nenhum momento reduz o romance a um panfleto religioso, né? Então o livro extrapola muito, né? E entra essa coisa do romance polifônico, porque ele vai fazer botar grandes falas na boca dos personagens, falando sobre inúmeras questões, né? E tem então o Ivan, a questão filosófica, mas tem uma questão psicológica. Tem personagens aqui no livro que tem sintomas histéricos, que alucinam, parece que tem esquizofrenia, pessoas que se martirizam, né? Então, do ponto de vista psicanalítico também, tipo, riquíssimo, né? Ou psiquiátrico. Eu tô evitando falar de uma questão aqui que é muito importante, porque é uma questão que foi resgatada pelo Freud, né? Então, o livro influenciou muito Freud numa questão específica que tem a ver com o crime, que eu tô aqui tentando dizer não dizer qual foi o crime, mas que é muito importante, então, para a história da psicanálise. E uma das grandes críticas que o Dostoiévski também vai fazer é ao socialismo, né? O Dostoiévski via com muito maus olhos, da mesma forma que ele via com péssimos olhos a Igreja Católica, ele via o socialismo porque ele achava que era um grupo de pessoas tentando impor a sua lógica aos demais, desconsiderando as vontades individuais. Então ele era muito avesso, ele via tudo isso como tipos diferentes da mesma moeda, de um certo totalitarismo, né? Então ele vai discutir tudo isso, embora ele coloque aqui personagens socialistas que vão defender isso a todo momento. Então assim, a opinião do Dostoiévski, ela tá muito diluída. Não é um livro que você fica pimba, a opinião dele é essa. Então não é assim. Hoje sabe-se mais da opinião dele porque ele escreveu muitos diários, né? E é ali que as pessoas descobriram o que ele realmente pensava. Mas ele nunca quis fazer um romance de tese, assim, ou um mero panfleto. E nisso ele foi muito bem sucedido, porque fez obras primas da literatura, romances incríveis. E os Irmãos Karamazov é assim. Os Irmãos Karamazov têm muitos personagens desvairados. É um prato cheio para as pessoas que estudam psicologia, psicanálise e psiquiatria, porque as pessoas são loucas. E a estrutura narrativa acompanha muito isso, né? O texto do Dostoiévski é muito estranho. E ele tem altos e baixos, ele é um texto que angustia muito, muitas vezes. Às vezes ele é muito cansativo porque ele acompanha o desenvolvimento dramático. Então, é um texto meio loucão. O texto é tão desvairado quanto a história. E isso é muito interessante, porque você pode considerar isso um defeito, mas é um defeito que enriquece a obra. Então, assim, eu nem considero um defeito, é uma característica, assim. É uma narrativa que oscila muito de acordo com o desenvolvimento dramático. Uma outra característica da narrativa é que o Dostoiévski cria falas muito específicas para cada personagem. Então, se o Ivan é um intelectual, ele vai ter uma linguagem muito específica, mais acadêmica, mais contaminada por esses discursos. O Alyosha já é uma pessoa mais influenciada pelo discurso religioso. O Dmitri é popular, ele é um russão, assim, popular. Então ele usa pra gíria, grita, ele tem um jeito diferente de falar. O Smerdyakov, que é aquela pessoa mais sinuosa, porque é meio ressentido, ele é uma pessoa que não fala tudo o que pensa, ele fala por minhas palavras, ele sugere, ele faz um jogo aqui, um jogo ali, é aquela pessoa que ele tem diferentes comportamentos dependendo de com quem ele está lidando, né? Então ele tem toda essa fala mais sinuosa, mais que sugere mais do que afirma.
né? Então, o Fyodor também, que é um louco, ele usa muita piadinha, usa muito diminutivo, né? Ele tem um caráter muito anarquista, né? Então ele faz muita brincadeira, muita piada fora de hora. Então, assim, a linguagem dos personagens também varia muito, né? Você vê que o Dostoiévski tem todo um cuidado de fazer isso, né? E de compor esse grande panorama com personagens demais. É um romance que tem personagem pra caramba, né? Eu já vi alguns teóricos dizendo que você conseguiria tranquilamente tirar vários personagens e manter o drama ali central com os irmãos, mas talvez por esse desejo, né, de traçar um panorama, o Dostoiévski faz questão de fazer capítulos enormes sobre os monges ou sobre as crianças, né, as crianças que o Alyosha encontra, né, ele tenta muito cativar essas crianças em um determinado momento, né, passar algum ensinamento para elas. Então tem grandes passagens com essas crianças. Então é um romance assim muito, muito rico do ponto de vista da alma humana, né? Porque não é um romance que se detém muito, por exemplo, na minúcia geográfica, né? Você não vai se sentir transportado para a Rússia. Parece que o Dostoiévski universaliza muito, né? Ele pega essas questões, esses personagens, mas para universalizar mesmo. Então você não tem muito noção de que aquilo talvez seja um problema tipicamente russo, né? Ou aquela sensação que de repente a gente tem quando lê o Dickens, né? De que a gente foi transportado para a Inglaterra, né? Você não tem muito isso, né? Parece que tudo se passa meio que no mesmo lugar, assim, né? O romance, nesse sentido, ele não é tão realista, porque você tem uma cidade imensa, né, como Moscou ou São Petersburgo, em que todo mundo se encontra e todo mundo se conhece. Só no romance do Dostoiévski mesmo, 70% todo mundo se conhece, né? Mas ele, assim, as discussões que ele faz sobre as questões humanas, né, sobre os dilemas humanos, é muito, muito, muito rica. Os Irmãos Karamazov não é um livro feliz, é um livro bem desencantado, né? O Dostoiévski, ele tinha uma visão, assim, de que, apesar dele acreditar num cristianismo possível, né, de uma certa forma um cristianismo comunitário, sem aquele dogmatismo e aquela hierarquia da religião católica, né, ele tinha horror ao cristianismo latino, né. Ele acreditava que nessa redenção, nesse cristianismo como uma escolha pelo bem, né? Então, assim, o Dostoiévski parece que via o mundo e o homem como se a maldade estivesse sempre presente, sempre impregnada, assim. O homem nunca ia muito que conseguir fugir, né, dessas paixões, porque o Dmitri e o Fyodor, eles são reféns das próprias paixões, dos próprios vícios, né? São pessoas completamente controladas. E o Dostoiévski parece querer mostrar pra gente, né, além dos outros personagens femininas que tem também, a gente tem uma personagem que passa por um processo de redenção também, que é a Grushenka, que é uma espécie de amante do Dmitri, e de que assim, a maldade sempre vai estar muito arraigada na vida dos homens, muito presente, e de que é a escolha pelo bem, né, é o arrependimento e uma vontade de redenção que vai marcar esse cristianismo, né, essa aproximação do homem com Deus, né, e essa parece ser uma grande questão nos Irmãos Karamazov, né, especialmente na figura do grande acusado que vai ser aqui, que eu não estou tentando dizer quem é, mas da pessoa que vai ser a grande acusada do crime, assim, que talvez represente melhor esse caminho de redenção. Esse livro é um livro em que a gente poderia ficar 3 horas aqui falando sobre ele, de inúmeros pontos de vista. É um livro riquíssimo para você trabalhar do ponto de vista filosófico, psicológico, sociológico, literário. Mas assim, se eu me animar, porque eu tô lendo muita teoria sobre o Dostoiévski, que eu comprei recentemente alguns livros, alguns eu já tinha aqui,
E eu tinha muito, muito desejo de conhecer essa obra, então assim, eu tô lendo muita teoria agora. Mas eu não queria tirar o gosto para quem for ler. E até por esse motivo eu não disse exatamente qual foi o crime, eu não disse exatamente quem cometeu, embora muita gente saiba, porque isso é um classicão, né? Então assim, muita gente sabe, até pelas discussões que foram geradas, mas assim, se eu me animar, eu volto fazendo um vídeo aí sim, comentando teorias, tá? Falando sobre interpretações, e aí sim, um vídeo com muitos spoilers, tá? Então eu vou aviso já desde o início do vídeo. Eu vou ver se eu me animo, porque é difícil sintetizar, porque tem muita coisa pra ser dita sobre esse livro, tá? Então eu vou me organizar, porque eu gosto muito de fazer crítica. É uma coisa que eu estou tentando fazer no canal desde que eu criei o canal. Então, mas os vídeos ficam muito grandes. Eu já pensei em dividir os vídeos na metade, uma metade sem spoilers, alta com, fazendo crítica. Mas eu acabo nunca fazendo, porque o vídeo fica muito grande. Eu vejo lá pelas estatísticas que vocês não assistem o vídeo todo. Então eu vou pensar e de repente fazer um vídeo que, se não dissecar tudo, né, porque vai ficar talvez muito cansativo, mas que convide a reflexão, discuta algumas coisas, mas aí sim com spoilers, tá? Algo como que eu faço mais com Shakespeare, né? Como as peças são menores, eu tendo a dissecar mais os pedaços, dar um monte de spoiler mesmo, comentar as coisas que eu li. Mas fazer com esses romances que intrigam, né? Porque assim, esse romance aqui me intrigam muito, tá? E é um romance incrível. Assim, do que eu li do Dostoiévski até hoje, é o melhor. Esse livro é excelente, espetacular, incrível. É um tratado sobre a alma humana, ponto. Você quer a minha opinião resumida sobre Irmãos Karamazov? Um tratado sobre a alma humana. Assim, um livro espetacular. Espetacular, muito bem executado, muito profundo. A visão do Dostoiévski sobre o tempo dele, assim, como ele conseguiu perceber as coisas e a rapidez com que ele conseguiu perceber, é um negócio impressionante, né? Assim, e que era uma pessoa muito perturbada, né? Vocês sabem que o Dostoiévski, não sei se vocês sabem, mas enfim, o Dostoiévski era viciado em jogo, tinha trocentos filhos, devia Deus e o mundo, né? Teve uma época que ele foi embora da Rússia pra fugir de credores. Era uma pessoa com a vida muito difícil. Ele próprio, muito refém dos seus próprios vícios. Então, assim, era uma pessoa que tinha fé, que acreditava no cristianismo, muito roots, assim, não, né? Não aquele cristianismo já processado pela... Ele achava que a Igreja Católica foi, tipo, a grande deturpadora, né, dos ensinamentos de Cristo. Então o Dostoiévski, ele tinha essa religiosidade sendo o grande pecador, né? Sendo aquela pessoa muito cheia de fraquezas, uma pessoa que foi presa, foi sentenciado à morte, fugiu da morte no último minuto, né, que foi quando mudaram a sentença dele, então ele fez trabalhos forçados, então assim, ele teve toda essa experiência de profundo sofrimento. Mas tinha uma agudeza de percepção, e com todos esses problemas, dívida, vício, um monte de filhos, fazia romances, né, desta magnitude. Então é isso, gente. Livraço incrível. Espero que vocês tenham aguentado esse vídeo imenso. Tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau.